Um outro relato foi de uma pessoa que está no umbral há exatos 2000 anos. O Baltazar tinha falado com ele primeiro, ele não quis falar, ele não quis conversar, mas depois ele disse que queria. Ele não mostra o rosto, ele fica assim, parecendo um mago, sabe? A energia junto dele é uma energia assim de muita tristeza, uma coisa, foi forte, esse foi muito forte, gente. Uma energia assim, ele parado, os olhos assim muito parados, sabe? Muito parado, e a espiritualidade fica levando energia para ele não se decompor, né? Para ele não... E eu cheguei, fiquei quieta, eu fiquei aguardando, ele olhou para mim, perguntou quem eu era. Eu disse, eu sou uma alma, eu tenho uma missão espiritual de viver experiências com espiritualidade, escrever livros. E você já escreveu? Eu disse, já. E falei pelos livros que eu tinha escrito. Ele perguntou, por que você faz isso? Eu disse, porque meu coração diz que é para eu fazer. Toda vez que eu estou fazendo, meu coração está dizendo, é isso que você tem que fazer, e eu faço. E também compartilho com pessoas as experiências que eu vivo no plano espiritual. O que está acontecendo aqui será compartilhado, não será? Se você autorizar, sim. Se até o final, se depois você disser assim, não, nós vamos respeitar, ninguém aqui está para... Ele, como eu vou saber se você respeitou? Você só passar do tempo. Passado do tempo, você vai ver que eu não fiz. Não tenho nenhum interesse em vir tirar a sua paz, em vir tirar o seu momento. Se você puder ajudar as pessoas com coisas que elas possam refletir, eu penso que isso pode lhe ajudar. Ele olhou para mim e fez, como? Disse, de repente você ajudar, né, o seu relato, as pessoas vão estar oferecendo uma gratidão a você. Será? Eu disse, olha, em 2000 anos essa história, que adianta? Acho que nenhum de nós podemos estar jogando pedra em você, ou quem quer que seja. Não é? Aí ele pegou e repetiu, o Nazareno disse isso, e atire a primeira pedra, aquele que nunca mentiu. Então é com ele, dele que eu estou falando mesmo, o Zebedeu. Aí eu falei, disse, eu já lhe identifiquei, você quer suspender o encontro? Ele fez, não, eu iria lhe dizer. Ele fez, você sabe que meus filhos seguiram a ele. E isso me deu muita raiva. Isso me deu muito ódio. Né? Primeiro porque ele me desafiou na frente de todo mundo ali. No momento em que eu estava querendo apedrejar a prostituta. E ele falou com tanta autoridade. Zebedeu, cuidado. E ali aquela forma dele me parou. E meus filhos estavam ali presentes. E principalmente o mais velho, né, que era meu primogênito. E da forma que ele falou, e meus filhos passaram a segui-lo, me deu muita inveja, me deu uma coisa assim muito ruim mesmo. Me cegou. Eu já nem sabia se o que ele estava falando era certo, se era errado. Era muito forte essa decisão que meus filhos tomaram. Né? Essa decisão que meus filhos tomaram. E a partir daquele dia, eu passei a odiar aquele homem, né? A odiar todas as pessoas que falavam alguma coisa boa sobre ele, eu não queria ouvir, não me interessava. E isso foi me levando a me aproximar do Sinédrio, que eu já estava afastado também. Eu via a manipulação dos líderes religiosos, né, para as pessoas pagarem impostos. E isso foi bom, porque eu criei meus filhos assim. Se eu não tivesse mostrado também essa manipulação das religiões para meus filhos, eles também não teriam imediatamente enxergado Jesus. E visto que Jesus não estava ali manipulando ninguém. E aí eu ficava com raiva de mim, porque é como se eu mesmo tivesse preparado o caminho para ele, não é? Se eu tivesse criado meus filhos diferentes, como todo mundo criava, não teria ido ficar com ele. Então foi tudo muito forte, assim, foi uma guerra pessoal que eu tive com ele. Né? E eu comecei, tomado por isso, aí me aproximando dos fazendeiros, dos ricos,
Eu fui procurado por José de Arimateia, por exemplo, que me conhecia, né? José de Arimateia, ele tinha um barco, né? As embarcações dele, que fazia o comércio dos nossos produtos para o Ocidente, e eu tinha um produto que José de Arimateia levava para mim, para comercializar no Ocidente. E o José de Arimateia me procurou, mas eu não queria ouvir, eu não conseguia ouvir. Né? Eu espumava, eu não conseguia ouvir. Então, quando eu soube que começou uma perseguição, então começou uma competição. Eu queria mostrar aos meus filhos que eles estavam errados, que eles estavam seguindo o cara errado. Mas eu também não tinha argumento, porque hoje eu vejo que tudo o que eu dizia a meus filhos naquela época, ao ele conviver com Jesus, via que o que eu estava falando não era real. Não era real. E foi uma coisa muito estranha. Quando ele escolheu Mateus para andar com ele, Mateus era um cobrador de impostos. Mateus era aquilo que todo o povo de Israel não gostava, né? Porque era judeu que cobrava imposto do próprio judeu, para levar esse dinheiro tanto para os líderes religiosos, tanto para o governo de Israel, quanto para Roma também. Então, esses cobradores de impostos tinham até soldados que protegiam eles da multidão. Então, quando ele resolveu aceitar Mateus, e Mateus largou, deixou de ser cobrador de imposto para segui-lo, muita gente se revoltou com ele, por ele estar com Mateus. E não tinha jeito, ele queria explicar que o que ele estava fazendo ali era um exemplo, né, para outros cobradores de imposto ver que ele tinha uma fala de dizer assim, mas gente, eu vim exatamente para os cobradores de impostos, eu vim exatamente para quem está tão longe do crescimento como Mateus estava. E olha o que Mateus fez, no momento que ele reconheceu o que eu falei, que eu coloquei ele para pensar, ele deixou isso. Mas não adiantava ele falar isso, porque não tinha jeito. As pessoas diziam, você ficou com Mateus, então você não é quem eu acho que você é. Né? E como não, né? Imagina, um homem como Jesus, se ele ia discriminar uma pessoa que estava largando ali o que estava fazendo de errado para fazer o certo. Vê se ele ia discriminar. Essa pessoa não discriminou ninguém, ele curou o filho de um romano, enfim. Ele fez que aquilo ali suscitou muita gente. E também o ódio dele, que ali ele começa a achar que Jesus também pode ser alguém de Roma, não é? Para poder acalmar as pessoas, para pagar o imposto a Roma. E depois vem a conversa dele com a moeda. Né? Caifás foi e perguntou a ele, interrogou ele na frente do público. E a história, e essa moeda, você acha que devemos pagar imposto a Roma? Ele olha a moeda e faz, quem é esse retrato? É do César, então dá a César que é de César, se esse retrato é de César, então entregue-se a César. Então isso também fomentou, né? Caifás soube manipular essa atitude dele. Naquela época ninguém entendeu o que ele estava querendo dizer, que ele não estava ali para se meter em brigas de políticas, enfim. Mas nós utilizamos essa situação para odiá-lo mais ainda. Né? Ali seria uma porta ou da gente abrir para compreender a luz dele, não foi isso que nós fizemos, nós fechamos mais a porta, e agora eu tinha uma coisa para poder ficar falando não só para meus filhos, como de todo mundo. E quando eu soube que iria se ter o julgamento dele, eu fiquei interessado em saber o que iria acontecer, e ninguém sabia. O que todos nós sabíamos é que era o julgamento de Jesus. Quando Pilatos, não querendo crucificá-lo, tira um as na manga, uma coisa assim, toma aquela atitude de buscar Barrabás. Então, Barrabás era um judeu que foi preso para Roma por ser um homem extremamente perigoso. Israel não conseguia prendê-lo. Não conseguia, ele tinha muitos seguidores, o Barrabás, e o Roma segurou ele a pedido também das facções poderosas de Israel, de Jerusalém. Né? Então, por isso que ele foi para lá, porque as cadeias romanas tinham mais condição de detê-lo.
E Pôncio Pilatos sabia do medo que as pessoas tinham caso Barrabás voltasse para as ruas. Então tinha outros presos lá, mas ele escolhe Barrabás porque, entendeu? Não, ninguém vai querer Barrabás, eu também não tenho problema. Ele ficou muito tomado por Jesus, não é? Isso os hebreus dizendo, ele não perseguia de jeito nenhum. Eles perseguiram muito João Batista, mas com Jesus ninguém mexia, porque também não tinham o que mexer, e ele era um homem muito pacífico. Era um homem de um olhar puro, assim, ele era um puro, um homem muito pacífico. Ele falava, ele contava as histórias dele, não impunha nada a ninguém. João não, João era mais, se arrependa, senão você vai para o inferno. Mas ele era muito assim, olha, tem isso aqui, você quer, não quer, tchau, sabe? Ele era muito pacífico, ele não estava querendo fundar uma religião, ele era muito na dele. E Pilatos, nem Roma, o perseguia. Depois ele faz a cura de um centurião romano. O centurião para ele e fala, minha filha está doente, ele faz, vai que você vai chegar em casa. Ele começa, ele não negava a cura a nenhum povo. Então, em função disso, ele era muito visto pelos romanos como um essênio. No essênio, eles eram terapeutas, eram homens que não derrubavam governo, não se metiam em política, viviam na vida deles lá, estudando alquimia, estudando remédios e tal, e ninguém perseguia os essênios. Nenhum povo nunca perseguiu os essênios, assim, esse tipo de perseguição. Então, Rômulo tinha como um essênio. Quando surge aquilo, foi uma surpresa para Caifás, ele também não esperava aquilo, e eu estava ali junto com ele, não é? Eu estava ali perto também, eu estava ali com ele, e ele começa a gritar, Barrabás, Barrabás, e todos nós também começamos a gritar Barrabás, não é? Todos nós. E eu sentia uma alegria, ele falava assim, eu sentia uma alegria, mas nele não tinha alegria, sabe assim? E eu sentia uma alegria, eu via a minha bestialidade, porque eu estive diante dele na cruz, eu me satisfazia de ver aquela dor, não é? Eu zombava da cara de meus filhos, e ali eu perdi realmente, foi ali que eu perdi meus filhos. Né? E eu achava que era por causa dele, eu demorei muito tempo para entender que eu perdi por minha causa. Pelas minhas atitudes, eu demorei de compreender. E foi isto. Eu disse, posso perguntar? Ele fez, sim. Eu disse, por que você está aqui? Ele fez, você acha? Aí seria, essa resposta foi que me pegou, aí seria eu degradar mais do que eu já estou degradado. Eu agora ir desfrutar, não é? De uma coisa que esse homem, depois que desencarnou, fez. Eu sei que foi ele que trabalhou para fazer as colônias, para fazer isso. Agora, depois de tudo que eu fiz para acontecer aquilo com ele, como é que eu vou chegar lá e dizer assim, olha, eu vou desfrutar disso aqui. Eu fiquei assim, olhando. Aí estava um mentor espiritual me acompanhando, né? O mentor espiritual falou com ele, mas, meu irmão, isso foi feito para você desfrutar, para todos nós desfrutarmos, para nós melhorarmos. Ele fez, eu acho que eu já melhorei. O fato de eu estar conversando com vocês aqui, eu já sinto que... Mas é um orgulho mesmo, eu não acho que eu tenho esse direito. Eu não acho que eu mereço, não é? Chegar lá agora, tudo que eu fiz, tudo que eu odiei, né? Tudo que eu fiz, eu vou chegar lá agora e... Aí esse mentor assumiu a conversa, eu fiquei acompanhando a conversa deles dois, e o mentor falando com ele, mas é assim mesmo, todos nós erramos. O importante é que você está arrependido, o importante é que você não vai mais errar. E ele falou uma coisa muito séria, ele fez assim... Mas será que não? Né? Será que é uma pessoa que errou tanto assim como eu? Não foi só com ele, foi com meus filhos, com a vida, com tudo. Será que se eu for bem tratado, eu não volto a cair no erro, né? E aí o mentor falou, de jeito nenhum, é exatamente o oposto. Você cai no erro todo dia enquanto você está aqui neste lugar, neste local.
acho que está na hora. Não, ele fez, eu não saio daqui, eu fico aqui. Não, eu tenho minha honra. E ali eu fiquei com isso. Claro que a gente teve mais tempo, né? Tudo que o mentor foi dizendo foi nesse sentido. E aí eu conversei com esse mentor. Ele disse, como é esse orgulho? Ele falou, o povo hebreu é um povo muito orgulhoso, né? Eles acham que Deus é só deles, a religião deles é assim, nós somos o povo escolhido de Deus. Então, isso é uma marca muito forte, e que hoje não está mais só no povo hebreu, no povo judeu, né? Todas as pessoas fanáticas religiosas, ela tem uma coisa assim, o meu Deus, o Deus é aquele que eu acredito, o que os outros acreditam é demônio. E isso fica um orgulho nas pessoas muito grande. E tem horas que esse próprio orgulho se volta contra elas. Né? É muita coisa que ele tem que desconstruir dentro dele. Entendeu? Que Deus é o Deus de todos os povos, que Deus não é só do povo dele. Né? Então, tem muitas construções. Aí eu comecei a conversa com esse mentor, que eu achei uma conversa muito interessante. Eu disse, posso continuar a entrevista com você? Ele fez, pode. Eu olhei para o Baltazar consentiu. Né? Ele disse, fale mais sobre isso. Ele disse, o orgulho é uma coisa extremamente que atua de diversas formas. O que acontece com este homem, que ainda guarda o nome do Zebedeu, tem a ver com esse orgulho. Então, Deus era dele. Né? Deus era uma coisa que ele era o povo de Deus. Então, como é que também que esse Deus dele deixou ele cair numa experiência dessa? Se até hoje as pessoas falam isso na Terra. Ah, se Deus fosse bom, meu filho não teria desencarnado, sei lá. Ele fez, pois é, esse tipo de adoração a Deus, não é, sem conhecimento, sem instrução, sem saber o que verdadeiramente é uma força universal, sem estudo, faz as pessoas ter um tipo de adoração a Deus. Aí se acontece alguma coisa que elas acham que elas não merecem, que Deus deixou, então elas fazem uma revolta com relação ao seu próprio Deus. E esse rapaz, esse homem que está aí até hoje se apresentando como Zebedeu, tem muito isso dentro dele. Né? Muito isso, muito isso. E eu fiquei muito impressionada, porque a gente vê isso até os dias de hoje, não é? Até os dias de hoje, isso, pessoas que têm aquele fanatismo religioso, é impressionante como esse tipo de coisa leva sempre a coisas desse tipo. Eu me despedi deles, fui-me embora e perguntei a esse mentor que estava me acompanhando, disse, você acha que isso que aconteceu hoje vai fazer ele repensar? Ele fez, quem sabe. Mas nós oramos sempre, né? Nós oramos sempre. Esses que foram filhos dele, há 2000 anos atrás, já estão com o mestre ascensionados e oram por ele também, e ele ainda está aí nessa condição.